Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos dando início a um clamor que está escrito em Jeremias 33:3. Clame a mim e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis que não conhece. Ou seja, se você conhece, então não é coisas novas que Deus vai anunciar. O que Ele vai trazer para você é o que ainda não passou na sua mente, que não chegou no seu coração. E como Ele está falando na palavra, vai sim nos responder. Basta que a gente tenha uma atitude, basta que a gente tenha uma ação antes. Qual a ação? O clamor. E é o que faremos, invocaremos o nome dele, clamaremos a ele, até ele nos responder. No versículo anterior, compreendemos que o Senhor é o nome dele. O Senhor é o seu nome, assim está escrito. E o Senhor, quando eu deparo com a palavra, está escrito: o Senhor proverá, o Senhor que cura, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é paz, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é nossa justiça, o Senhor está presente. Para cada dia clamaremos esse caráter de Deus, esse caráter que vai nos revelando na palavra, que quando Ele te dá uma promessa, quando Ele entrega a você uma promessa, é porque Ele vai cumprir. Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é fiel. Quando Ele colocar no seu coração que você deve clamar por algo para prover na sua vida, Ele vai fazer. É o Deus que quando fala, acontece. É um Deus que quando dá ordem, tudo tem que se movimentar e cumprir o que Ele falou. Nós compreendemos que quando Ele dá ordem aos corvos para alimentar Elias, eles tinham que alimentar. Foi dada uma palavra do Senhor. Alguém pode ir contra uma palavra do Senhor? Ninguém. Quando Ele deu ordem àquela viúva para alimentar Elias, tinha que alimentar. Tudo que Deus fala tem que acontecer. Então, o que eu compreendo com isso? Se Ele me pedir algo, eu preciso fazer, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu possa até pensar: Senhor, por que o Senhor estaria me pedindo isso, mesmo não passando pela minha mente de qual o motivo de Deus está pedindo, eu vou obedecer. E eu quero trazer uma história para você de um homem que praticou tudo isso que eu estou falando, mas creu que o Jeová Jiré, o Senhor provedor, chegaria no momento certo. Este homem é conhecido como pai da fé, mas que foi colocado à prova. Sim, porque Deus lá em Gênesis 12, ele disse a Abraão: farei de ti uma grande nação. E quando eu chego em Gênesis 22, Deus está pedindo aquele no qual faria a grande nação, o seu filho da promessa. Deus está pedindo que sacrifique. Imagina o que já Abraão poderia pensar, mas Deus deu uma palavra e agora está descumprindo o que ele falou. Abraão simplesmente obedeceu. O que Abraão me ensina, o que Abraão te ensina, obedeça sem compreender. Não questione a instrução do Senhor. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele fala. Então, o que Abraão me ensina, que eu tenho que agir e confiar que o Jeová Jiré, o Deus provedor, chegará no momento certo, na minha vida e na sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para essa situação que não parece ter saída. Olhe para o alto. Foi o que Abraão fez. Abraão foi para o monte do Senhor para cumprir um pedido e, deixando para trás o seu servo, subiu com seu filho ao seu destino, o cumprimento daquilo que Deus tinha pedido para ele. Ele leva consigo, eu quero ler no versículo 7 do capítulo 22, ele leva consigo o seu filho. E o próprio Isaac disse:
As brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Já que vamos sacrificar, Pai, cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão é algo que eu e você precisamos dizer sempre no nosso íntimo. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar juntos. Deus mesmo há de prover algo para esta situação que eu estou vivendo. Deus mesmo há de prover uma saída, uma solução para esse conflito. Deus mesmo há de prover uma porta aberta na minha vida. Deus mesmo há de prover uma solução. Deus mesmo há de prover um alívio imediato. Deus mesmo há de prover tudo o que eu preciso para continuar caminhando. Assim está escrito, eles caminharam juntos e ele disse, o Senhor há de prover. Senhor, nós queremos que o Senhor vai prover todas as coisas. Tu és o Jeová Jireh, este é o teu nome. Este foi o nome no qual Abraão deu aquele monte, porque o Senhor veio em socorro dele, o Senhor veio como uma provisão. O Senhor mandou do alto também, lá no deserto, quando aquele povo passou 40 anos, o Senhor mandou a provisão sobrenatural, o maná. Por que ele caía do céu? Porque era uma provisão divina, vinha do alto, vinha dos céus, vinha daquele que faz o sobrenatural acontecer, vinha daquele que só o Senhor pode promover um milagre. Por isso vinha dos céus, e por isso que se eles guardassem, não poderiam comer no outro dia, porque tinha que depender do Senhor. E nós declaramos nesta hora que nós dependemos do Senhor, dependemos da Tua provisão, ó Pai. Vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Clamamos a Ti e a Tua palavra diz que o Senhor nos responderá. Clamamos ao Senhor, vem em nosso socorro, precisamos de Ti, ó Pai. Só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos dar este socorro, este alívio, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, colocamos as nossas causas nas Tuas mãos nesta hora. Apresentamos as nossas causas diante do Senhor, um Deus fiel, o Deus que, dando a sua palavra, não deixa de cumprir, Senhor. Mas muitas das vezes parece que a gente não vai aguentar, o vento é muito forte, a tempestade parece que vai nos alcançar, mas nós acreditamos que o Senhor disse que chegaremos, Senhor, que devemos confiar em Ti. Eu sei que o Senhor é o Deus provedor. Provê então as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, vem com o Teu socorro, colhe as nossas lágrimas, colhe o nosso pedido, leva, Senhor, para Ti, em nome de Jesus, e basta uma ordem do Senhor e tudo se ajeitará, basta uma ordem do Senhor e tudo acontecerá, porque o Senhor é o Senhor desta terra, o Senhor é o Senhor dos céus. O Senhor é que governa todas as coisas e tudo tem que acontecer conforme o Senhor disser. Em nome de Jesus, clamamos o Deus provedor, que nada deixa faltar à nossa mesa, que nada deixa faltar à nossa casa, nada deixa faltar à nossa família. Tu és esse provedor. Da mesma forma que Abraão obedeceu sem questionar, sem procurar entender primeiro o que o Senhor queria para depois fazer. Como Abraão agiu por fé e se tornando pai da fé, nessa hora decidimos agir, Senhor, dessa forma, com fé, crendo que proverá para Ti o cordeiro para o holocausto. Senhor Deus, age na nossa vida como o Senhor agiu na vida de Abraão de imediato. Abraão precisava de um socorro imediato e assim o Senhor fez. Quantas pessoas estão precisando agora de um socorro imediato do Senhor, sozinhos no monte como Abraão estava com Isaac. Muitos aqui estão sozinhos com seus filhos e não sabem o que fazer.
não sabem como será o dia de amanhã, mas estão por obediência, clamando ao Senhor, fazendo o que o Senhor pede. Pai, nos ajuda, nos socorre, Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas assim como Abraão viu o sobrenatural do Senhor, viu aquele carneiro amarrado no arbusto, que o Senhor tinha provido para si o cordeiro, o carneiro para o sacrifício, que venhamos olhar para o lado e ver a solução do Senhor, sabendo que foi o Senhor que enviou, que assim seja na nossa vida, Pai. Nos socorre nesta hora. Que Abraão também, Senhor, da mesma forma que Abraão fez, dando um monte, o nome do Senhor, o Senhor proverá, que venhamos dar a esta causa, que venhamos dar a essa situação, o Senhor proveu. Neste dia o Senhor proveu, nessa situação o Senhor proveu, na minha família o Senhor proveu, nada me faltou. Ele veio com o socorro, Ele veio com o alívio, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nesta hora o Senhor começa, Pai, a nos responder, pois assim está escrito em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis. Em nome de Jesus nós cremos que este dia será anunciado coisas grandes, insondáveis, que não imaginamos, que não pensamos, mas que veio da parte do Senhor para nossa. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, vamos crer que este Deus, que nunca abandonou os seus, não nos abandonará. Este Deus que ouvindo responde, clame a Ele durante todo o dia, dizendo: Senhor, o Senhor me responderá, pois assim está escrito. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, vamos crer, vamos gerar a fé dentro de nós e crer que o Senhor nos responderá. Eu creio, eu preciso que o Senhor intervenha na minha causa, que o Senhor provê na minha causa, que assim seja na sua também. Vamos ligar, porque a palavra do Senhor diz que o que for ligado na terra será ligado no céu. Vamos ligar em oração, em clamor, e o Senhor virá em nosso socorro. Não vamos questionar, não vamos murmurar, não vamos pedir ao Senhor explicações porque Ele está nos pedindo algo, nos instruindo a algo. Não, Abraão não fez isso. Abraão creu que mesmo que se ele sacrificasse Isaac, Deus seria aquele que o ressuscitaria, porque ele creu naquela promessa em Gênesis 12, que faria dele uma grande nação. E é isso. Se o Senhor te prometeu coisas grandes, e agora o que você está vivendo parece que nada vai acontecer, creia na promessa, não nas circunstâncias. Creia na promessa, ative a promessa e comece a declarar neste dia: o Senhor me prometeu isso, o Senhor falou isso, e o Senhor não mente, o Senhor não volta atrás, o Senhor é fiel, o Senhor é o que provê. Amém? Graças a Deus, vamos ficar com esta palavra. Esta semana seremos mais incisivos, clamaremos mais ao Senhor. Amém? Será uma semana de clamor para cada área, é o que nós vimos aqui. O Senhor, em Jeremias capítulo 33, versículo 2, diz que o nome dele é Senhor. E é o que vemos aqui, o Senhor provedor, o Senhor que cura, o Senhor de justiça. Para cada dia você vai clamar uma área da sua vida, aquilo que você precisa, a justiça de Deus, aquilo que você precisa da cura de Deus. E assim nós vamos fazer. Hoje é o Deus provedor. Começa a apresentar ao Senhor aquilo que você precisa da provisão. Amém? Graças a Deus. E eu creio que grandes testemunhos vão acontecer aqui. E eu peço a você, se inscreve neste canal. Se inscreve. É importante para que este canal, para que este YouTube comece a promover e enviar para pessoas que, assim como você e eu, precisam de um prover do Senhor, de um sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana, o seu trabalho, tudo que você faz. Amém? Fica com Deus. Beijo, amo você e Deus sabe que eu amo. Até a próximo clamor, até a próxima mensagem.